Sejam todas muito bem-vindas. Estamos aqui em mais um episódio do Donas, Conexão e Transformação, com convidadas incríveis para trazer muito mais conhecimento, muito mais informação. Sejam muito bem-vindas, meninas. Estamos aqui com a Bruna, uma empresária incrível da área da psicologia, que tem o Instituto Diferentemente. Né, Bruna está com um projeto muito incrível que eu quero que você fale um pouquinho desse projeto. E a Vanessa, né, Vá? Vamos lá, bom dia para todos. Ih, falei bom dia, mas já foi. Sejam todas muito bem-vindas. Estamos hoje com a Vanessa aqui, que é gerente comercial da S4, né, do mercado imobiliário. Veio aí para reforçar a empresa, né, a levar o conhecimento através das outras imobiliárias com essa parceria, né? Fala já um pouquinho sobre isso, o que é ser coordenadora de projetos, né, de empreendimentos e lidar com as imobiliárias. Com certeza é a conexão, não tem jeito. E é a conexão do servir, do transformar pessoas, né, se conectar com gente, né? E assim, é tudo que eu gosto. Porque eu já entendi desde cedo que eu não vim nesse mundo a passeio, eu vim para servir. Ótimo. É isso. E eu queria ouvir do seu projeto, que falamos um pouco, e eu estou encantada. É um projeto voltado para profissionais da área da saúde, para psicólogos já formados e que querem se especializar, né? Isso. Então, eu já venho de uma jornada já dentro da psicologia. Psicologia é uma paixão. Eu acredito que toda essa construção que eu fiz ao longo, né, desse caminho é válido estar passando para outras pessoas. E hoje, entendendo a necessidade do mercado, infelizmente a gente está vivendo dias desafiadores, Sim. né? Onde aí os pais têm muitos desafios e a sociedade também tem tido muitos desafios, principalmente ao que se refere à saúde mental das pessoas. Eu penso que o que eu construí até agora precisa ser passado para outras pessoas e reduzir essa jornada das pessoas, né, e trazer também resultados melhores ao que a gente precisa. Então, esse projeto Transformando Vidas Jovens tem como objetivo a gente formar profissionais que atuam dentro da clínica e dentro da escola, fazendo um paralelo com as famílias, para que a gente possa, de fato, fazer ações que sejam mais efetivas para cuidar dessa saúde mental, Sim. cuidar desse aprendizado que as crianças precisam ter, que seja também de uma forma melhor, sendo conduzida de uma forma melhor. Então esse projeto junta todas essas esferas para que a gente possa fazer a diferença. E Bruna, hoje as crianças, né, a gente precisa ter um cuidado muito maior com elas, né? E a gente vê que as crianças hoje elas estão com o emocional muito abalado. Que nem tem uma amiga minha, que ela tem um filho de 7 anos, 7, 8 anos, e ele vem sofrendo dentro da escola com abuso emocional de outras crianças, né? Essa parte, o que você instruiria as mães relacionadas a esse tipo de coisa quando acontece dentro da escola, com abuso emocional da outra criança? Poxa vida, né? E é algo que acontece com tanta frequência. Cheguei a passar o seu contato para ela até. São coisas que acontecem com muita frequência. E até por conta disso, eu reforço tanto a ideia de que precisa haver esse diálogo, né? Psicólogo-escola, família-escola, família-psicólogo, porque nessas situações a família ela precisa ter um contato mais direto com a escola, e a escola precisa ter essa abertura para entender como juntos eles podem fazer alguma coisa diferente para agregar ali naquela situação. Às vezes a escola está aberta para fazer ações com profissionais da psicologia, profissionais da saúde emocional, para que isso seja discutido, para que as outras crianças entendam os impactos do bullying com as outras crianças. Então precisa existir uma psicoeducação para a gente falar sobre saúde mental, falar sobre esses impactos, e em paralelo precisa ter ações nessas outras esferas. E você acha que hoje dentro das escolas os profissionais que estão lá dentro estão preparados para identificar essa parte do bullying com as crianças? Eles estão capacitados para orientar tanto as crianças quanto os pais?
Não, a gente precisa ainda de mais força. Eu acho que por isso que precisa dessa força de outras esferas. Então, os profissionais da educação, eles têm essa formação voltada para o lado pedagógico. É claro que hoje em dia a gente tem muito mais abertura e questionamento, e por conta disso os professores têm buscado mais informação, mas a gente entende que a gente precisa de força. Então, a gente precisa se unir, a gente precisa fazer ações em conjunto para que a gente possa fazer a diferença. E sabe o que eu percebo? Falta atualização, às vezes, eu vejo por parte dos profissionais. Porque o mundo está em constante evolução. Agora, vê a IA chegando com uma força imensa, onde as crianças não precisam nem mais abrir um livro, né, para responder uma pergunta. Antes já tinha, a internet chegou dando a facilidade da pesquisa, e a IA muito mais, né, que eles jogam ali, e eu vejo que às vezes acaba... faltando atualização por parte desses profissionais, né? Sim. E eu vejo que você se atualiza muito, muito. E assim, vejo que você está cada vez mais dedicada a capacitar pessoas, a ter um time forte, né? E conta um pouquinho dessa sua trajetória pra gente. É um desafio, né? É um desafio todos os dias, mas eu acho que vem de dentro. Eu faço com outro como que eu gostaria que fizessem comigo. Essa área da corretagem, das vendas, eu vim para mudar tudo isso, porque eu gosto de ser humana. Porque como eu gosto muito de gente, então eu entendo que a venda é mais do que um imóvel, né? Eu trabalho nessa questão de conhecimento, tem que estar sempre estudando, ligada em tudo, 24 horas. Eu gosto de me conectar com o conhecimento, e aí eu pego essa essência, né? Junto uma trajetória, e aí sim eu vou para a venda. E é isso que eu gostaria que todos os corretores tivessem, né, para ter êxito. Porque hoje a venda, ela está muito diferente. Quando você pergunta um preço de algo, para você ser diferente, para você vender, chegar nessa venda e ser mais humanizada, você tem que ter essa essência. Então eu procuro entender quem é a pessoa, como ela chegou, né? E para tudo isso acontecer, eu entendi que eu tive que ir atrás do conhecimento. O corretor de imóveis, o vendedor, ele tem que conhecer tudo que está no mercado. E além disso, ele tem que conhecer a pessoa. Sim. Ivan, na parte de emocional do corretor, né? Você vê os corretores com muitas dificuldades emocionais na hora da venda? Porque, né, eu também sou dessa área e vejo que a parte, às vezes, emocional do corretor impede ele de chegar a concluir uma venda, de fazer um bom atendimento. Você percebe isso também? Percebo, e já aconteceu isso comigo. Na minha primeira venda, que era entre parcerias, né? A minha parceira estava tão nervosa que ela não conseguia soletrar uma palavra, nada. Ela ia falar uma palavra, ela não conseguia terminar a palavra. De tão nervosa, ela tremia e passava isso na venda. Né? Então, assim, só saiu porque era minha família. Então, todos os dias, quando eu fui coordenadora de equipe, eu já trabalhei isso neles, né? Eu acho que o corretor, todos os dias, ele tem que levantar e ele mesmo, ele tem que trazer essa alegria para ele, mesmo nos dias tristes, porque se a gente não, a gente se auto-sabota às vezes, né? Fica naquela parte, não consigo, não consigo. Você é capaz. Sim. A gente tem que usar um pouco da fé, todos os dias. É igual o vento. O vento, ele passa por você, você não vê o vento, mas você sente. É igual a fé. Você tem que sentir ela e fazer acontecer. Então, o lado emocional é super importante numa venda. Tanto que você também tem que sentir o outro. Como que está o seu cliente hoje? Né? Você tem que criar. Tem jeito. A empatia, né? A empatia. Você tem que perceber isso para que essa venda ela saia, porque não é só a venda, né? Não. Você vai levar esse cliente para o resto da sua vida. E é trabalhar com o sonho da outra pessoa, né? E o trabalhar com o sonho, há uma responsabilidade que vem para você. Em questão dos corretores, o que você vê que, na maioria deles, o que eles precisam melhorar na hora da entrega? Da entrega, bom, no caso da entrega é a organização. E também o ouvir. Você não ouve o cliente. Você tem que ouvir o cliente. Você tem que tirar dele aquilo que ele busca de você. E às vezes ele nem sabe o que quer. Ou ele acha que quer uma coisa e depois ele descobre que é outra
com um bom corretor, né? Com a escuta ativa. Eu acho que você tem que primeiro ouvir o cliente, traçar uma estratégia para ele, fazer aquele jogo de números e aí sim dá certo. Eu penso isso todos os dias. E mais uma dica, para quem vende, para qualquer pessoa em qualquer nicho, organização. Não tem Planejamento, jeito, aquela agenda, né? Planejamento, organização. organização. Eu acho que isso, até quando eu fiz isso no CRM, usar o CRM da construtora, da Sim. imobiliária, é pago, é para você. Então, coloca lá, dá um trabalho? Dá trabalho. Mas o CRM, ele organiza, né? Sim, sim. Você consegue etiquetar os clientes e Fazer o funil de vendas, né? né? Acho que o tempo do corretor, ele é precioso. Tá? Sim. Ô, Bruna, qual a dica que você dá para os profissionais? Porque eu vejo vários psicólogos começando e que estão meio perdidos ainda, onde vão atuar, o que vão fazer, se vão abrir consultório, se vão procurar CLT. Com toda essa sua bagagem dentro da profissão, qual que é a dica que você dá para esses profissionais que estão se formando agora, que estão começando e que estão buscando um caminho? Eu acho que tem uma vivência em diferentes áreas da psicologia. Se a pessoa ela tem dúvida para que nicho de atuação ela vai seguir, eu acho que experimentar é muito válido. Eu, dentro da clínica, eu falo que eu atendo crianças de 2 a 80 anos. E isso dá um panorama do que está acontecendo no mundo, isso dá um panorama do que eu quero fazer, do que eu preciso fazer, porque hoje, né, quando eu escolhi atuar mais nessa infância e nessa adolescência, é porque eu entendo hoje que é a situação que a gente precisa focar, porque é uma construção do nosso futuro. Então vamos focar aqui na infância e na adolescência, porque a gente está construindo pessoas para um futuro muito próximo. Sim. Então eu, Bruna, hoje foco nesse nicho por conta desse ideal meu. Do seu propósito. Meu. Mas eu acabei tendo experiência com todas as áreas, né? Minha primeira formação foi de prevenção ao suicídio, depois eu vim me aperfeiçoando com essa infância e adolescência, neuropsicologia. Então, por conta disso, né, da instituição, a gente acaba querendo ter outros conhecimentos também. Então, tive que me aprimorar na área administrativa, marketing. Então, acaba que o estudar, né, aquilo que no último podcast vocês estavam dizendo, né, aquilo de estudar é algo sem fim. Né? A gente entra dentro de alguma área de atuação, a gente acaba tendo que expandir os nossos olhares para vários campos. Mas o profissional que se permite experimentar para que haja uma certeza maior daquele nicho de atuação, ele vai ser muito mais assertivo. Hoje, os adolescentes, eles estão ficando muito presos dentro de casa, né? A gente vê você vê hoje o jovem mais debilitado, né? Mais dependente, tanto emocionalmente como em absolutamente tudo dos pais. O que você acha que está acontecendo com essa nova geração em relação ao jovem que só fica dentro do quarto, que não interage com outras crianças, com outros jovens, com outras pessoas? Você vê uma diferença desse jovem de antigamente para esse jovem de hoje? E eu vou muito mais além, porque eles não tomam decisões hoje. O que eu percebo é que eles têm dificuldade para tomar decisões. Sim. Né? E cada vez mais dependentes, exatamente isso. E você acha que os pais têm responsabilidade nessa parte, nessa área desse novo jovem? Deixa eu carimbar. Sim, com certeza. Sim. Então, a gente vem um cenário de transformação, né? Nos últimos 10 anos, o que a gente teve de comunicação, sim, de evolução da tecnologia, tudo. Então, isso dá um boom de possibilidades para todos nós, que faz com que o que a gente viveu há 30, 40 anos atrás seja totalmente diferente do que está sendo vivido agora. Então, os jovens, as crianças, elas estão tendo muito mais informações. E os pais acabam querendo protegê-los do que é ruim, proteger do mal. E toda essa proteção acaba tirando eles da construção de resiliência. Então, tudo que é demais, em algum momento, estraga. Então, a gente tem uma geração anterior
que teve seus traumas, que teve suas questões e hoje tenta proteger os filhos e com essa proteção acaba fazendo com que eles não se fortaleçam dentro da construção deles. Jovens fracos estão sendo criados hoje em dia, né? Porque a gente olha muitos jovens hoje que passa por um adulto, não cumprimenta, coisas básicas a gente vê que está perdendo, né? Que são jovens que passam pela gente, não conseguem cumprimentar, dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Esse excesso de dentro de um quarto que os pais hoje em dia não sabem nem o que eles estão fazendo, né? Dentro deste quarto. E a gente vê essa mudança de comportamento que é preocupante. Exato. Você acha que é muito preocupante isso? Tá demais, né? A gente tem hoje um pai que de repente fica mais confortável com o filho dentro de casa, acessando a internet, só que essa internet dá uma possibilidade dele conhecer o mundo inteiro e ter acesso ao mundo inteiro. Então é muito mais perigoso ele estar ali naquele acesso do que de repente ele estar em um lugar onde você saiba onde ele esteja. Então a gente perdeu um pouco dessa percepção dos perigos, do que pode ser perigoso. Hoje, assistir um desenho, ver um episódio de uma série, de repente aquilo vai trazer um conteúdo tão comportalmente, acho que é essa palavra, negativa para a criança, que às vezes o pai não tem noção que ele está assistindo ali um desenho bobo e aquele bonequinho está ensinando ele a ser mal criado em casa. Sim. Né? Eu vi até esses dias um vídeo de uma criança de 7 anos que ele falou que queria matar os pais, de 7 anos. Ele falando que queria matar os pais, que queria matar a avó, que queria matar o pai e a mãe, e aí a outra pessoa perguntava para ele, mas onde é que você viu isso? Eu vi na televisão, no desenho, eles falando que eu tinha que matar. Realmente, né? O menino que matou agora recentemente o pai, a mãe e o irmãozinho, ele assistia esse desenho, um menino de 14 anos. Olha como é Mas que tá o que perigoso, eu vejo, né? diante de tudo isso, até se vocês discordarem, a gente está aqui para isso, para uma roda de conversa. Eu vejo que a gente precisa, os pais precisam aprender a lidar com essa nova tecnologia. Não é simplesmente falando para o seu filho, não jogue mais, não, porque assim, hoje o mundo é esse para eles. Né? Nós passamos por uma pandemia, onde eles ficaram tendo aula online, acesso com os amigos de sala de aula só pelo computador. Então, não tem como você virar a chave deles de uma hora para outra. Falar, ó, agora sai do computador e vai jogar bola na rua, vai andar de bicicleta, porque isso é uma construção. Então, eu acho que envolve os pais procurarem também o conhecimento para poder lidar com tudo isso, né? Porque é algo muito novo, né? E cada vez mais cada ano que passa, isso vai evoluir. Os meus netos, por exemplo, vão ter um outro tipo de comunicação, outro tipo de educação, e isso cabe a nós, né? Eu digo nós, seres humanos, né? Que convivemos, não só os pais, mas todos vão conviver numa sociedade diferente, buscar conhecimento para saber lidar com isso, né? Exato. Eu acho que uma fala da Vanessa que eu gostei bastante, que o corretor tem que sentir, né, a outra pessoa. E isso está faltando muito dentro da nossa sociedade, a gente entender essa necessidade do outro. E os filhos, eles podem trazer coisas positivas para os pais irem se renovando o tempo todo. A gente tem essa ideia de que o mais velho vai trazer sempre coisas para a gente, mas não, os mais novos vão trazer também. É muito da gente estar aberto, né? Sim. E falando nessa parte de sentir, Vanessa, as imobiliárias hoje, né? Você acha que elas capacitam, né? Investem em capacitar o corretor para ele ter a percepção na hora da venda, na hora de atender aquele cliente, sentir realmente o que aquele cliente precisa? Algumas sim, outras ainda não. Mas eu acho que é muito daquele processo dinâmico da imobiliária. Você chega, faz a roleta, atende, separa os clientes e tal. Eu acho que falta ainda dos coordenadores, gestores, ter essa visão e dar mais conhecimento para eles. Eu sinto que ontem mesmo me procuraram uma imobiliária que não sabem do setor de lançamentos ainda, né? Não trabalham. E olha que incrível, gente. Eu fui lá, eu fiquei lá amanhã e saiu uma venda. Olha, tá vendo então, como faz toda a diferença? Olha que diferença.
É que o corretor acha, eu vou tirar o CRC, Cresce, que o CRC, olha, o Cresce, já vou sair aqui vendendo. Amanhã vou arrasar já nas vendas, né? Aquela frase, né? Ah, se eu não fizer nada, eu vou ser corretor. Quando eu me aposentar, se eu não der para nada... Onde se engana completamente, né? Porque para você ser um bom corretor de imóveis, você precisa perceber o cliente, você precisa entender sobre o produto, você precisa entender sobre pessoas, e é algo que você precisa estudar muito, buscar muito, para você conseguir realmente ser um corretor de verdade. Hoje as pessoas até colocam em questão de que o corretor bom é um corretor de alto padrão. Não, o corretor bom é aquele corretor que vende todo mês. O corretor bom é aquele corretor que ele consegue sustentar a sua família. Exato. Isso é ser um corretor bom, né? Que tem grande performance, né? E você enxerga isso hoje dentro das imobiliárias, que os corretores conseguem ter essa performance de estarem vendendo todo mês? Ou você acha que muitos deles não conseguem? Não. Eu, numa apresentação, eu consigo sentir quem vai performar e quem não. É engraçado, né? Nós estamos ali à frente, olhando, conversando, e mesmo que a pessoa está parada, eu consigo entender quem é a pessoa. E é um ou outro que tem essa percepção, sabe? E muitas vezes eu percebo que o corretor mais antigo na profissão, Sim. ele está cansado. Ele está cansado dessa profissão. Eu acho que ele precisa se reciclar, né? E só um pouquinho no gancho que ela falou de criança, de família, eu sinto que hoje também as construtoras, elas estão construindo os prédios mais para as famílias, com mais área de lazer, o apartamento menor, com uma área de varanda maior. Então, socializar, né? Para ter essa parte da socialização. Eu saí só um pouquinho da... Não, tá certinho, é sobre isso mesmo. Mas você falou da questão, eu acho que entrando agora num assunto que a gente pode falar de todas as áreas, essa relação do corretor tá cansado, ou das limitações, ou de fazer uma venda por mês. Sabe o que eu percebo? Que as pessoas hoje estão muito limitadas. Então, o que acontece? Eu fiz aqui uma venda só, tá ótimo, já deu para sustentar minha família, tá ok. Elas não pensam no além, né, no prosperar. Poxa, eu não vou parar. Se eu fiz uma, eu vou fazer a próxima. Quanto mais eu fizer... o que vocês, dentro da profissão de vocês, vocês enxergam isso também? Que existem essas pessoas, eu não vou chamar de acomodadas, eu não sei se esse é o nome, talvez limitadas, mas que não pensam nessa questão de prosperar, do mais, de ir para frente. É algo que a gente fala muito dentro do Donas, que a gente quer que todos prosperem, mas que a gente ainda vê também algumas mulheres que não querem prosperar, que elas querem que tá bom só aquele ali, sabe? Que tá São bom. São as crenças limitantes, né? O senso de escassez acaba não deixando aquela pessoa evoluir, né? Para melhorar, porque eu acho que todas as profissões, né, tanto a parte de psicologia quanto a área de corretagem e qualquer outra área, né, a gente precisa estar se capacitando a todo tempo, né? A todo tempo a gente precisa estar melhorando, a gente precisa buscar a parte emocional. Eu vejo que o corretor de imóveis, ele precisa buscar sobre o emocional. Porque na maioria das vezes eles querem vender as coisas pensando no bolso dele. E se ele pensa sobre o bolso dele, ele acaba não vendendo. Mas não é verdade, mas Vanessa? muita. Eu sei que a parte que vocês dominam, mas muito tá literalmente ligado ao dinheiro, sim, gente. Sim. Sim, escassez, porque o né? emocional, ele parte a gente tem, eu falo que a nossa família às vezes coloca a frase de que dinheiro não traz felicidade, mas está literalmente ligado se você não tem dinheiro para sustentar a sua família, você vai estar bem para vender? Não. Entende? Com certeza não. Eu acho assim que falta também um pouco, corretor não tem salário. Não tem. Mas será que a gente não pode começar a dar uma ajuda de custo para aquele que se mostra, que tem esse desejo, essa garra? Porque, olha, eu lembro quando eu comecei, uma pessoa chegou para mim e falou assim: quanto você precisa para vir trabalhar para mim amanhã? Porque eu estava num momento de escassez total, e isso
tem muito a ver com essa questão do emocional. Meu emocional estava abalado. Foi só eu pagar aquilo que estava acabando comigo. Acabou, que, o emocional voltou. A primeira venda veio em 1 mês e eu devolvi o dinheiro para essa pessoa. Isso é importante. Eu acho que nós, gestores, se tiver esse olhar, como um gestor teve esse olhar para mim, me ajudou bastante, sabia? Eu não sei se isso muda tudo, mas eu acho que é uma parte. Sim. O olhar muda totalmente. E eu acho que a Bruna pode até trazer mais sobre isso, porque eu acho que vai além das crenças limitantes, vai além da escassez. Acho que envolve também um processo de educação. É você que tem essa parte voltada para o olhar da psicologia, acho que você pode falar um pouco mais sobre isso. Você percebe isso também nas pessoas? Sim, eu acredito que as pessoas que se destacam são aquelas inquietas, né? Então existem as inquietações, você começa a observar as coisas, mas calma aí. Aí você começa a se incomodar com aquilo e você sabe que se você não fizer alguma coisa para mudar aquilo, ninguém mais vai fazer. Então essas pessoas inquietas, elas costumam se movimentar e ir ao encontro daquilo que faz sentido para ela ou por aquilo que de repente é surpreendente. Eu costumo dizer, né, que ao longo da minha vida apareceram pessoas no momento que eu fui caminhando. A gente vai caminhando, a gente vai para um Donas, a gente conhece pessoas, Exatamente. né? A gente vai tendo novas ideias, a gente vai ampliando a nossa percepção, né? Da última vez que eu conversei com a Vanessa foi tendo as ideias, a gente foi fazendo a discussão e é sobre isso. Às vezes você não sabe o que fazer e por isso você precisa pedir ajuda de outras pessoas, você precisa pedir ideias de outras pessoas. Então, o que nos limita muitas vezes é esse primeiro passo que a gente não dá e é essa abertura para ouvir o outro que a gente também não consegue ter, né? E Bruna, eu vejo assim, todas as pessoas que são 40 a mais, eu vejo que tem um tabu junto com elas, né? Em questão de buscar a parte emocional. Né? Antigamente, quando eu era mais menina ainda, né? Tenho 46 anos, não tenho problema de falar em questão da parte de idade, mas eu me lembro que quando a pessoa falava que ia passar por um psicólogo, por um psiquiatra ou um terapeuta, eu não vou, tô doido, não tô doido, eu não preciso disso. Você enxerga ainda hoje, até há uns 10 dias atrás eu conversando com um amigo que já tem 50 e ele conversando comigo, eu falei assim, por que você não vai para um psicólogo ou um terapeuta? Eu não preciso disso porque eu não tô doido. Você ainda enxerga que as pessoas têm esse tabu de procurar um terapeuta, um psicólogo para ver as suas emoções, porque hoje não é para quem tá doido, né? É para quem precisa o quê? Desabafar, mudar algumas coisas aqui dentro. Você enxerga esse tabu ainda também? Enxergo, infelizmente, e entendo também a necessidade cada vez maior e contínua do profissional de sempre dizer para o outro o que ele faz para que as outras pessoas entendam também. Ainda tem muita gente que não entende o que o profissional da psicologia faz. Então, a partir dessa ideia, a pessoa bloqueia, porque ela vem com a ideia de que isso é coisa de louco e o que ela entende por loucura? Algo negativo. Né? Então, quando a gente começa a explicar para as pessoas as possibilidades que a psicologia dá da pessoa se autoconhecer, da pessoa se desenvolver, da pessoa se proteger em relação às questões emocionais que pode fragilizar ela ao longo da vida, ela, opa, peraí, isso aí pode me ajudar em alguma coisa. Sim. Então a gente começa a nomear, isso pode te ajudar no seu relacionamento dentro da família, pode te ajudar no seu emprego, pode te ajudar com seus filhos. Então quando ela começa a enxergar exatamente do que se trata ali, essas crenças podem cair. Então a gente tem toda essa geração que veio com essa construção de ideia e cabe a nós profissionais também reconstruir isso. E a maioria, eu vejo que tem essa dificuldade maior são os homens. Você concorda com isso? Que os homens, para irem para um psicólogo, para chegar nessa parte, eles, não, eu não preciso, se acham autossuficiente, que acham que tem o domínio sobre si, e hoje a gente está vendo muitos homens doentes por causa disso, né? Eles não entendem que eles estão doentes, mas para eles vai passar e não dão um braço a torcer de que precisa. Você enxerga isso também? Sim, eu acredito que o machismo atrapalha mais os homens do que as mulheres, porque acaba impedindo eles de um processo de evolução. Né? Muitos homens adoecem porque não vão no médico por conta de crenças que tem, por conta de medos que tem, porque o homem tem medo de agulha, tem medo de algumas coisinhas que precisam ser trabalhadas também. Né? Eles acham que tudo se resolve na cerveja, no futebol, né? É medo. Você está falando de medo. Então,
quando a gente estiver, né, numa sociedade de homens que se abram mais para esse processo de evolução, de desenvolvimento, eles vão começar a se cuidar mais, porque eles vão entender que a força está naquele que pede ajuda. É verdade. Né? E Vanessa, fala pra gente relacionado aos homens. Você, como uma mulher, né, gerente de parceria de imobiliária, você sente que tem alguma coisa relacionada ao homem em questão do machismo, preconceito, sobre você que é mulher, porque você acaba comandando vários homens também, né? Você sente isso? Existe. Existe, mas eu sou muito carinhosa e comunicativa. E quando eu vejo isso, aí é que eu quero ser amiga dele. E aí uma energia ótima, né? Que todo mundo quer ficar do lado dela. Eu quero ser amiga dele, então ele acaba me chamando a atenção. Aí ele não consegue mais. Porque aí você trata, ela pode falar um pouco sobre isso, né? Depois, você trata o psicológico dele, né? Porque a minha mãe sempre dizia, olha filha, quando alguém for mal com você, seja boa. Porque depois ela não vai conseguir mais ser mal com você. A minha avó também, dê tapa com luva de pelica, ela falava, exatamente. Uma frase antiga. Então eu acho que existe sim, mas eu acho que nós temos que nos impor com delicadeza, com sabedoria, assim diz Salomão, né? Ele pedia sabedoria para transformar vidas, e é isso que eu faço hoje. Então, quando eu vejo um caso desse, eu falo, Senhor, me dá sabedoria para me transformar esse homem, e ele me vê como uma aliada dele, parceira, e fazer essa conexão, porque junto ali, lado a lado, né? E fazer acontecer no mercado imobiliário. É que a mulher tem essa sensibilidade, né? Eu vejo, não é uma frase que vá diminuir a mulher, não é isso. Mas a mulher, ela tem o poder do equilíbrio, de trazer o equilíbrio para as relações. Né? Ela tem essa sensibilidade de um olhar diferente para um relacionamento, eu digo não relacionamento só, eu digo entre relações no contexto geral, seja entre funcionários. Então é uma frase, outro dia eu falei isso para uma amiga, ela falou, isso é coisa antiga. Eu falo, não, isso é coisa que você percebe no seu dia a dia, e tem estudos que comprovam isso, que a mulher ela tem essa questão de trazer um equilíbrio para as relações muito maior do que o homem, né? É hormonal isso, né? Então a gente tem um hormônio ali que faz com que a gente seja mais carinhosa, que faz com que a gente seja mais afetiva. Os homens têm também os hormônios deles que fazem com que muitas vezes eles sejam um pouco mais brutos, mas isso também não impede de que haja esse desenvolvimento, essa evolução. Sim. Né? Então eu acho que é muito disso. Quanto mais se há essa abertura, né? Quanto mais a gente reconhece que a gente não sabe de nada, mas a gente se abre para aprender, né? Mas é desse lugar mesmo que eu acho nessa questão. Eu vejo que eles têm medo, né? Imagina, eles estão lá antes de mim há muito tempo, aí vem eu agora, uma pessoa que é só 3 anos, corretora, e aí coordenadora, gerente de parceria para eles, que estavam lá há muito tempo, é difícil. Então, assim, eu entendo, eu não venho para bater de frente, eu venho para mostrar para ele que eu sou a parceira dele, que eu vim só para somar. Só para trazer essa alegria, esse frescor do momento, né? E entrando nessa área, continuando com os homens, hoje a gente vê que os homens eles são os maiores investidores, né? Na parte, a Carol também que trabalha com o mercado financeiro, que os homens estão ainda à frente, tanto do mercado financeiro, quanto na parte do mercado imobiliário, na compra, né, dos imóveis. Como é que você vê essa questão das mulheres entrarem também para essa área, né, do investir? Nossa, pouquíssimas. Pouquíssimas vezes. Ainda que a gente vê bastante investimento na área financeira, que mudou muito, Sim. né? Mas pouquíssimas mulheres eu vejo no ramo imobiliário. Eu trato muito mais com os homens. Mas um dia desses eu atendi um investidor que quem fazia toda a parte de cálculo era a mulher. Aí foi maravilhoso, mas é muito pouco mesmo. Eu acho que a gente precisa mudar, né? Tudo bem, o homem ali tá para fazer os números, mas nós também estamos. Sim. Né? Nós mulheres temos essa capacidade, né? E se a gente olhar para o lado financeiro, para o lado psicológico, o nosso lado do mercado imobiliário, isso é uma coisa que está em falta. E sabe uma coisa, eu estudo muito sobre isso, né? Porque eu, como assessora de investimentos voltada para atender mulheres, eu fui entender os motivos por que não tem mais mulheres nesse mercado de investimentos,
seja imóveis, enfim. E aí a gente volta na história, né? A gente ainda tem mulheres ganhando menos do que os homens na mesma profissão, né? A parte da educação, da parte da educação que tiveram familiar, era o pai que estava à frente das finanças. Então, isso vem mudando, mas a gente ainda vai ter um período ainda para que essa transformação aconteça, principalmente em relação a salários. Porque hoje você tem, na mesma função, mulheres ganhando menos do que os homens. Então, é uma luta que a gente vem construindo, né? Voltando a falar que aqui a gente não está falando sobre feminismo, não é nada disso, mas é uma luta que a gente ainda tem como mulher, né? Eu tenho pela minha filha, que realmente a gente precisa se envolver nesse processo. Então, é por isso que a gente não tem mulheres ainda, muitas mulheres no cenário de investimentos. E isso é muito triste, né? Que a gente vai mudar. Pode começar, né? Com certeza, o negócio é começar. E vamos O negócio é começar. E é isso que eu E essa parte de investimento hoje, qual é o nicho que você vê no mercado imobiliário que mais está saindo, que é mais lucrativo para um investidor? Estúdios. Compacto de luxo, não tem jeito. Os estúdios em São Paulo já é um boom, né? Então, Sim. agora, para a Baixada, né? Nós estamos lançando agora nosso estúdio em São Vicente. É uma festa. Gente, tá lindo, viu? Vão lá conhecer, que é maravilhoso. É um investimento maravilhoso e, assim, o estúdio ele vai te trazer uma rentabilidade. O investidor entende isso, né? Hoje em dia, todo mundo quer morar na praia para trabalhar, fazer home office. Ou uma renda passiva, né? Renda passiva. Muitos procuram para renda passiva. Alavancagem patrimonial, Sim. que eu aprendi com a Carol, né, naquele curso. A pessoa compra na planta e revende na chave. E aí ela ganha ali uma valorização de 30%, 50%. Nós já temos empreendimentos da S4 que aconteceu isso. Então, eu acho que é nesse nicho mesmo. Estúdio. E esse estúdio, eu estava vendo um podcast esses dias do Copan em São Paulo, né, que são estúdios de 28 metros, que hoje está em alta, né, e eles terem uma rentabilidade aí de R$15 mil por mês só pelo Airbnb. E você hoje está com o lançamento de um empreendimento que vem nessa mesma metragem, né? Um pouco maior, 36 metros, né? A partir de 36 e 38 metros quadrados lá em São Vicente. Fala um pouquinho sobre esse empreendimento. O Portal Anchieta é uma torre única, né? No rooftop, na cobertura, com piscina com borda infinita, sauna em vidro. Tem um ofurô de bolhas dentro da piscina com acessibilidade, que isso é incrível, né? Para poder ter acesso, né, no lazer inteiro. Então a pessoa entra com a sua cadeira na piscina, vai lá Olha que legal, né? É demais, Delícia, né? Muito bom. E também os estúdios eles têm 36 a 38 metros quadrados, tem lavanderia lá no prédio com área de descanso. Embaixo a ideia nossa em 29 é colocar lojas comerciais, mercados, talvez uma academia e área da saúde. E isso, imagina, num prédio que você vai ter tudo isso, você não precisa nem sair do prédio. Não precisa. Então, assim, realmente os investidores eles olham para isso. Eles veem isso como uma oportunidade de ganhar e investir e valorizar. Sim. E lá também a gente fez uma pesquisa que mais ou menos um 0,8% ao mês de rentabilidade. Então, enche o olho do investidor. Ótimo. E na parte, voltando para a parte emocional e da criança ainda, as mães hoje relacionado aos filhos menores, você acha que elas vêm percebendo o que está acontecendo com essas crianças, com os filhos menores, enxergando ele tendo esse tipo de bullying dentro da escola? As mães estão atentas aos filhos hoje? A gente tem casos e casos. A gente tem a mãe que é muito preocupada, a mãe que é mais atenciosa, tudo, que está sempre observando. E tem a mãe que às vezes tá ali tão sobrecarregada, tudo, tal, que ela não consegue também fazer esse acompanhamento e perceber essas coisas. Por isso que eu falo que grandes parceiros nossos é o pessoal da escola, porque às vezes o pessoal da escola, com aquela amostra grande que tem de crianças, acaba identificando ali alguma coisa acontecendo e informa para os pais. Então a gente precisa fazer um trabalho em conjunto.
né? Atenção, né? Que nem você falou, tudo em excesso não é bom. Não. Né? Seja não cuidar ou cuidar demais, né? Exato. Deixar crescer, né? Porque aí eles deixam de crescer mesmo, né? De A evoluir. gente precisa buscar esse equilíbrio, né? Senão a gente vai acabar aleijando as crianças, não preparando elas para os desafios, não fortalecendo, porque os pais precisam também estar forte emocionalmente para que eles possam passar essas forças para os filhos, Sim. né? Então é um processo contínuo. E isso é muito ruim porque você vê vários jovens sem identidade. Sim. Você vê vários jovens que não se encontram e às vezes não sabem nem o sexo, se são homens, se são mulheres, às vezes não sabem, não se encontram, não sabem o que vão fazer como profissional, aí pintam o cabelo de verde, coloca piercing no nariz, porque não tem uma identidade. Eu acho que isso não é que não entenda que cabelo verde é falta de identidade, não é isso. Eu digo que eles ficam meio confusos, né? Para onde vão, o que vão fazer. Eu acho que cuidar disso para os psicólogos está cada vez mais um desafio, né? Essa falta da identidade deles, de fazer com que eles se encontrem nesse cenário tão de tecnologia, de falta eu falo falta de educação mesmo, que é falta de acompanhamento dos pais, né? De não estarem próximos. Como é que você vê tudo isso? A gente já tem estudos, né, que comprovam que nunca houve um nível de QI menor do que as gerações anteriores. É verdade, eu vi isso. Então a gente tem uma geração atual que tem um nível de inteligência menor do que o dos pais. E isso tanto no sentido cognitivo, de resolução de problemas, tudo, também quanto no sentido emocional também. Então, quando a gente pergunta hoje para as crianças o que elas querem ser quando crescer, elas não querem nem crescer. Elas falam, ser adulto é muito chato. E da onde que está vindo essa percepção? Do pai que chega em casa estourado, descontente com tudo que está vivendo Só na fica vida, no celular. Só fica no celular e que está demonstrando isso para eles. Então, como que a gente vai mostrar para as crianças que existe uma perspectiva diferente se a gente não está vivendo essa perspectiva diferente? Então, a gente precisa conversar com os pais, precisa abrir essa esfera para os pais, para que eles revejam as coisas que está vivendo, essa felicidade, esse propósito dentro do emprego, tudo para que eles sejam um exemplo positivo para os filhos. Então, quando a gente vê, né, essas pessoas perdidas, a gente também está falando de uma geração anterior que está perdida também. Verdade, faz todo sentido. E vamos hoje, chegando né, pro final, né? Vamos chegando ao final. Tá muito bom. Que delícia a conversa, delícia, né? se deixar a gente conversa. Vai indo embora, passou muito rápido, né? Porque eu acho que são informações tão importantes hoje, né? Sobre a parte emocional, sobre o cuidado de pessoas, né? O gerir pessoas, que a gente precisa estar mais atento, né, com os jovens e até mesmo com o profissional, né, que às vezes tem profissional que está totalmente com o emocional abalado e vale a pena a gente ter a percepção para poder identificar isso. E eu queria agradecer a presença de vocês duas aqui com a gente hoje, que foi maravilhoso. Foi muito bom. O Donas é isso, é trazer vocês, né, pessoas que podem estar agregando cada vez mais, né, com a nossa audiência, com as pessoas que nos seguem. E eu quero agradecer, gratidão pela presença de vocês, viu? Adorei a conversa. Obrigada. Eu acho que o papo fluiu gostoso, por isso que passou tão rápido. É verdade. Estejam a casa de vocês, Exato. Então sempre que puderem, retornem. O que a gente quer trazer realmente é isso, é cada vez mais informação, mais conhecimento, para que realmente as mulheres cheguem no próximo passo, para que elas queiram prosperar. Então, agradeço de coração a presença de vocês. Muito bom estar com vocês. E quem quiser te achar, Bruna, qual é as tuas redes sociais? Então vamos lá, eu tô no Bruna Rodrigues Psicóloga, então quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, sobre toda essa construção aí, Bruna Rodrigues Psicóloga no Instagram. Gente, ela dá várias dicas, viu? Eu sigo, ela dá várias dicas, ela fala muito bem, por sinal, né? Ela é uma psicóloga influencer, então sigam ela, tá? Vanessa, para te achar. É vanessatirlone.s4. Me acha lá na sede da construtora. E outra blogueirinha, que fica lá, ó, manda youtuber. Youtuber não, é influencer, outra influencer. Influência. Tá As mulheres por aí. poderosas.
Obrigada, gente. Até a próxima. Até. Se inscrevam no canal. É, donas.